Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Igreja do Deus vivo, igreja do Senhor Jesus. Existe uma grande realidade que a igreja que ela está nos quatro cantos, em geral, nos quatro cantos da terra, ela precisa compreender, e é uma área, irmãos, que o diabo ele luta para embaraçar a igreja nesta área. E eu quero estar mostrando aqui, e esta área, irmãos, da vida do cristão, ela é embaraçada, a salvação ela pode ficar longe. A salvação ela pode ficar longe do cristão, aquele que um dia aceitou Jesus, aquele que aceitou a fé, e ele está caminhando para poder morar no céu. Mas, no decorrer dessa caminhada, se não houver um cuidado, e não houver também, irmãos, uma guardação do nosso coração aqui na terra, na nossa caminhada, vejamos por que a importância de nós também guardar o nosso coração. Muitas vezes, irmãos, a igreja está preocupada com tantas e tantas coisas, mas em primeiro lugar, irmãos, nós temos que se preocupar com nós mesmos. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que se preocupar com a nossa alma em primeiro lugar, com o nosso coração em primeiro lugar, com a nossa eternidade, para depois, irmãos, nós querer abraçar as demais coisas. Porque se nós deixar o nosso coração, querer abraçar as outras coisas, nós ficamos, irmãos, muito vulnerável. Nós ficamos muito vulnerável aqui na terra. Irmãos, e desde o princípio da criação, o diabo ele vem lutando, o diabo ele vem estudando o ser humano, irmãos, aqui na terra. O primeiro homem que Deus ele criou foi Adão. E das costelas de Adão, Deus tirou quem? Eva. Deus tirou Eva. E vejamos que o diabo ele usou a própria palavra de Deus para ele distorcer a verdade, aquilo que Deus ele já tinha dito para Eva: não comerás da árvore que está no meio do jardim, Gênesis capítulo 3. Aí depois o diabo ele veio, foi assim que Deus disse: não comerás. Foi assim que Deus ele disse. Não, porque Deus ele sabe que o dia que você comer, você vai ser como ele, você vai ser semelhante a Deus. Irmãos, o diabo, o segundo ser mais inteligente que tem aqui na face da terra depois de Cristo é ele. Depois de Cristo é ele, porque desde o princípio da criação ele vem estudando. Desde o princípio da criação, o diabo ele vem estudando o ser humano. Você acha que foi de um dia para a noite que Eva ela caiu? Não foi, irmãos. Ele estava estudando até ele achar uma estratégia, ele entrar. Irmãos, porque o diabo ele não erra o tiro. Não, o diabo não erra. O diabo não erra o seu bote, o diabo não erra o seu tiro, que Deus por isso, irmãos, que Deus ele nos dá livramento, porque o diabo não erra. O diabo não erra, irmão, mas a misericórdia do Senhor, ela faz nós ser alcançados e Deus ele dá o livramento para nós. Mas tem uma área, irmãos, que o diabo ele quer mexer. E ele mexendo nesta área da vida da igreja aqui na terra, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Porque vejam, irmãos, o diabo ele quer privar o quê? A igreja da graça de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Veja o que diz aqui, ó. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muito se contamina. Uma raiz, irmãos, antes dela brotar no coração do ser humano, primeiramente ela é plantada o quê? A semente. Porque quando você vê uma árvore já com crescimento, ali dando seu fruto, para ela poder chegar naquele estágio que você vê ela crescer, que você vê ela dando fruto, você vê ela sempre verdejante, ela sempre florescendo,
Primeiramente teve que ser plantado o quê? A semente. A semente, quando ela é plantada na terra, a terra significa o coração do homem. A semente, quando ela é plantada na terra, o que ela faz? Ela espalha, ela vem à raiz. E vindo à raiz, irmãos, o broto ele sobe para cima. E vindo o broto para cima, irmãos, ele estoura, então o crescimento daquela árvore começa a crescer. Agora vejamos, a raiz da amargura, quando ela é plantada no coração da igreja, do ser humano, aqui na terra, a semente ela foi plantada antes. E quem que plantou essa semente? Porque o reino, irmãos, ele se movimenta em prova do bem. E tudo que o reino ele faz, o diabo quer fazer também. O reino ele se movimenta em prova do bem, através do perdão. E o diabo, irmãos, ele se movimenta pelo mal. Agora veja, Paulo, conhecedor e sabedor e entendedor, irmãos, Paulo não queria ser ignorante. Paulo não queria ser ignorante. Irmãos, ninguém aqui tá dando glória pro diabo, não. Não. Ninguém aqui tá dando glória para ele, não. Mas o diabo é o segundo ser mais inteligente que tem aqui na terra depois de Cristo. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo ele tem que estar inteirado, irmãos, do coração e na alma do ser humano. Veja, Paulo ele era entendedor. Ele sabia que se essa área não tivesse boa diante de Deus, ele sabia que ele poderia se tornar vencido pelo diabo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim, as escrituras: a quem perdoais em alguma coisa, eu também perdoo, pois se eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, a fim de que não sejamos vencidos por Satanás, porque não querendo ignorar os seus ardis, não queremos ser ignorantes contra as estratégias do diabo, porque o próprio diabo, o próprio Paulo, ele destacou, ele enfatizou, ele afirmou que o diabo ele tem as astutas ciladas, Efésios 6:11, ele tem as astutas ciladas dele. Paulo não queria ignorarmos, ele sabia que através da mágoa, um coração com mágoa, ele sabíamos que o diabo ele pode vencer esse ser humano. Ele sabia que o diabo ele pode vencer esse ser humano. Por que ele pode vencer? Porque uma pessoa, irmãos, com mágoa no coração, magoada com alguma coisa ou com alguém, no decorrer da sua caminhada, mas o fulano me machucou, o fulano tem que vir pedir perdão para mim, fulano não se humilhar, não me humilho também, nós temos um maior exemplo, irmãos, que foi Cristo. Nós temos o maior exemplo que foi Cristo. Quem que falhou com Deus na terra? Quem que falhou, quem que pecou contra Deus foi nós, irmãos. E quem que nos perdoou? Cristo. Por isso, irmãos, que ele se alegrou. Por isso, irmãos, que Isaías 53:11, está escrito lá que Jesus ele se alegrou pela sua obra ter sido concretizada aqui na terra, porque ele conseguiu perdoar o ser humano, ele se alegrou pelo perdão. Isaías 53:11, ele se alegrou pela sua obra estar sendo firmada, concretizada aqui na terra, porque ele se alegrou dele ter perdoado a cada um de nós, irmãos. E quem pecou contra Cristo foi nós, e quem que nos perdoou? Ele. E agora vejamos, até mesmo a oração da igreja, por que o diabo ele pode vencer o ser humano? Porque a maior forma de nós chegarmos a Deus, irmãos, é através da oração. Mas muitas vezes, irmãos, a igreja, ela vai orar aqui na terra, e se, irmãos, não haver o perdão, e o perdão tem que ser de coração. O perdão tem que ser de coração, porque quando você perdoa, você esquece. Uma das marcas, das essências do perdão, irmãos, porque o perdão de Deus é assim, Isaías 43:25, eu mesmo sou o Senhor teu Deus, eu apago os vossos pecados e lanço no mar de esquecimento, e deles não me lembro mais. O perdão, ele faz você esquecer. Veja, José ele passou por um momento difícil na vida dele. Ele foi vendido ele foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos. Ele passou por um açoite emocional tão grande, na vida dele, que ele, irmãos, ele precisou orar a Deus. Ele precisou, irmãos, que Deus ele desse a vitória para ele. Ele precisou, irmãos, que Deus desse a vitória para ele. Porque veja aqui, Gênesis capítulo 42, versículo 20, olha como que José estava. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados a ser de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, nós vimos o sofrimento dele. Quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos,
Por isso vem sobre nós esta angústia. Aí, irmãos, no capítulo 51, versículo 51, José ele fala: e o Senhor, ele me fez eu esquecer de todo o meu trabalho. Esse trabalho que ele fala que Deus fez ele esquecer, irmãos, foi esse sofrimento aqui, ó. A traição pelos irmãos. Ali o momento que ele foi vendido como escravo. Como ele foi vendido como escravo, o Senhor, irmãos, fez ele esquecer. Agora, irmãos, veja aqui, ó. Paulo era entendedor dessas coisas. Ele sabia que um coração magoado, o diabo pode vencer esse ser humano. Irmãos, e um coração magoado, irmãos, sem liberar o perdão, e o perdão ele tem que ser de coração, tem que ser de alma. Tem que ser de coração, tem que ser de alma. Como Cristo, irmãos, ele nos perdoou. Vejamos que até a oração desse ser humano, ela fica impedida. Fica impedida, irmãos, e o perdão, a mágoa no coração, irmãos, é uma situação que o diabo, ele luta muito nesta área para a igreja não perdoar. E se também não houver o perdão, não tem como a igreja ser salva, irmãos, não tem como ser salvo. Veja, se não houver o perdão, nem a oração, irmãos, Deus ele recebe, Deus ele também não pode te perdoar. Deus também não pode te perdoar. Mateus, capítulo 6, versículo 14, veja o que diz aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Veja, porque se vós perdoardes suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. E está aí, irmãos, a igreja na terra. Muitas vezes está a igreja na terra, mas está sem o perdão de Deus, porque também não consegue perdoar, irmãos. Não consegue perdoar. E o perdão ele tem que ser de coração. Veja aqui, ó. Porque tem muito sofrimento, irmãos, que ele vem na vida do ser humano, irmãos, por causa da mágoa. Tem opressão, irmãos, tem angústia, tem aflição que ela vem no coração do ser humano, que ela vem na alma por causa do quê? Por causa da mágoa. É o próprio Deus que entrega. O próprio Jesus falou isso. São Mateus capítulo 18, versículo 34. Aqui, irmãos, essa parábola é acerca do respeito do perdão. Que foi apresentado um servo que devia muito dinheiro para o seu senhor. Esse rei é Jesus, aquele servo era nós, irmãos. Ninguém poderia pagar a dívida. Jesus ele veio, pagou o preço ele foi de sangue, o sacrifício foi de sangue, o sacrifício perfeito foi de Cristo, porque ninguém conseguia, irmãos, pagar. São Mateus capítulo 18, versículo 34, versículo 33. Não devias igualmente ter demonstrado compaixão ao teu companheiro, assim como tive misericórdia de ti? Indignado seu senhor, o entregou aos algozes, até que pagasse tudo o que devia. Assim vosso Pai Celestial, assim também meu Pai Celestial fará. Quem vai fazer, irmãos? Vejamos que Deus ele vai fazer assim. Ó, Jesus está falando assim, meu Pai Celestial, São Mateus 18:35. Assim meu Pai Celestial fará, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Esses algozes aqui, irmãos, que Jesus faz essa comparação no tempo dos romanos, quando uma pessoa ela estava endividada, ela era entregada aos carrascos. E os carrascos, irmãos, eles torturavam aquela pessoa ela era levada para o sofrimento. Jesus pegou essa comparação, trouxe para o meio da igreja, para a igreja entendermos que se a igreja não perdoar, o próprio Deus ele vai entregarmos a igreja ao sofrimento. Ele vai permitir que o próprio diabo ele venha e oprima, traga angústia, traga aperto, sofrimento na vida desse ser humano. Ah, por isso que a minha vida está assim, então por isso que eu vivo amargurado. Por isso que você vive amargurada, por isso que você vive angustiada, por isso que você vive atribulado, por isso que você vive com aquele aperto tão... É o próprio Deus, irmãos, porque você ainda não aprendeu a perdoar. Porque está escrito aqui, ó, 18:35, assim meu Pai Celestial fará, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Então, o perdão tem que ser de coração, e quem perdoa esquece, irmãos, não lembra mais não. Quem perdoa esquece, não lembra mais. Então, esta área aí, irmãos, o perdão é a chave fundamental, é a pedra principal da coroa da nossa salvação. Sem o perdão, irmãos, não tem como nós chegar lá, E é esta área que o diabo ele luta, porque o diabo ele quer privar o que? A igreja da graça. Ele quer privar, irmãos, a igreja da graça.
Então, nós tomamos cuidados, caminhamos para frente em nome do Senhor Jesus.